Ah, você veio aqui ver uma listinha de maiores filósofos de todos os tempos. Tá no vacilo, você tá no vacilo. Que listinha? Tu quer uma listinha de maiores filósofos? Não, isso é coisa que eu faria pro Instagram, tá? Então me segue lá no Instagram. Talvez, né, eu faça pro Instagram, mas a listinha de maiores filósofos de todos os tempos. Olha pra mim a cara de quem vai vir aqui fazer listinha. Caiu na clickbait. Caiu na clickbait, mas temos uma reflexão sobre isso. Temos uma reflexão, porque tô vendo que tá bem bombando assim na internet, né? Muito bonitinho, muito engajamento pra quem fala: ai, Tomás de Aquino, Agostinho, hahaha. Eu tô aqui pra dizer que essa maneira de pensar a filosofia, por grandes autores que então têm uma sabedoria, né? Então eles possuem uma sabedoria filosófica e você está querendo saber quais são os melhores autores, quais são os autores que melhor descobriram as coisas como elas são, e daí quando você começar a ler esses grandes autores, você vai ter dificuldade de entender, porque eles são muito difíceis, e daí você procura então, né, os influencers, os professores de internet. Eu sou um deles, inclusive, eu falo muito sobre Foucault aqui, eu falo um pouco sobre Marx, sobre Nietzsche, eu tento pensar política, enfim, mas esse fetiche, né, esse fetiche pelos grandes autores é uma coisa que, na verdade, eu já comentei algumas vezes aqui e tô fazendo esse vídeo para dizer que não é uma coisa boa para filosofia. Fazer filosofia não é ler estes grandes autores, interpretá-los e, de repente, sair vociferando uma série de coisas sobre eles. A gente tem um catálogo de nomes altamente fetichizados, né, Kant, Descartes, Nietzsche, Marx, pessoas que estudam esses autores, essas próprias pessoas em algum grau também são fetichizadas, né? Quando você lê algumas coisas do próprio Foucault, ou de Marx, ou de Nietzsche, ou de Kant, ou de Hegel, ou de Heidegger, e você não entende nada, você começa assim, com vontade de relinchar, e você reconhece, né? A sociedade reconhece que algumas pessoas, depois de muito estudo, conseguem ler esses autores, conseguem entender, conseguem até falar bonito sobre esses autores. Você nem vai no texto para ver se elas estão falando besteira. Muitas vezes elas estão falando muita besteira sobre esses autores, mas elas estão falando bonito, elas já conseguem se postar bem, assim, né? Então, essas pessoas também vão ser fetichizadas, e daí a gente tem uma bola de neve bastante hierárquica, e a gente tá fazendo pouca filosofia com isso, tá? A gente tá fazendo pouca filosofia quando a gente faz isso. Fica pagando de bambam, de marrentinho, inteligentinho, ai, porque segundo Kant, porque segundo Schopenhauer, dá-lhe frase de efeito, e daí, nossa, beleza, daí acabou o vídeo, tá, mas e aí? Então, antes de continuar a discussão, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se ou tornar-se membro, a gente vai criar um grupo de WhatsApp, assim que a gente tiver uma quantidade X de membros, e daí a coisa vai ficar um pouquinho mais legal e mais engajada, porque agora eu vou investir um pouco mais no canal. Queria dizer que eu tô há 22 anos estudando filosofia, e eu já fiz muito esse jogo, eu faço esse jogo, eu não tô dizendo pra você não ler os grandes autores, eu não tô dizendo pra você não entender os grandes autores, eu não tô dizendo pra você que isso não é importante. Eu tô, na verdade, pegando essa modinha de fazer lista de grandes autores pra fazer um pouco essa reflexão, porque me parece que pra muitas pessoas a filosofia é isso. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que a filosofia, ela é mais do que isso. A gente não vai achar a solução das grandes questões filosóficas na mente de alguns autores. O que a gente vai achar é como as próprias sociedades, tá, impulsionam alguns tipos de pensamento de pessoas que são realmente brilhantes, tá? Realmente são brilhantes. Eu acho que eu não consigo citar nenhum grande autor consagrado como grande autor que não seja realmente brilhante. Eu não considero os maiores autores que já existiram. Eu não acho que a consagração social de um autor realmente significa que então que ele é o maior, né? Então, por exemplo, a gente tem Grécia Antiga, a gente tem Sócrates, Platão, Aristóteles. Eu acho que os pré-socráticos são melhores do que eles. Eu acho que os sofistas são melhores do que eles. E isso é tudo uma questão de como se deram as forças históricas, como se deram os interesses, as relações de poder, as compreensões das coisas. Então, assim, é bem mais complexo do que isso. Se é verdade que Sócrates, Platão e Aristóteles realmente são brilhantes, também é verdade que para que eles vencessem dentro de outras pessoas extremamente brilhantes, igualmente ou até mais, foi preciso uma série de relações de poder que se sobressaíram, e o uso que a gente vai fazer hoje, nos dias de hoje, daqueles autores é muito
mais sobre o uso que a gente faz hoje, nos dias de hoje, pelos nossos interesses de hoje, daqueles autores, porque você não pensa que Platão era Platão como a gente entende Platão na antiguidade, tá? O Platão de hoje ele foi construído há muito pouco tempo por alguns grandes estudiosos e outros Platões foram construídos e passados adiante e retomados, rediscutidos e uma série de coisas. Isso vale para qualquer grande pensador. E tem uma coisa que me irrita, eu já fiz um vídeo sobre influencer, etc., que é esse senso comum filosófico, então, né, que a gente cria assim, a gente cria uma ideia de filósofos que tem essas frases, né? Eu tenho uma série de frases e às vezes estrategicamente funciona e a gente faz isso, né? Uma série de frases, de efeitos de alguns grandes autores, que a gente comenta a frase e depois comenta um pouquinho elas e fica tudo muito legal. E o que eu vejo assim, se você pegar um Karnal da vida, se você pegar um Pondé mesmo, nossa senhora, não pega Pondé, mas enfim, se você pegar um Karnal, um Cortella, que são pessoas que têm o mínimo de honestidade intelectual, etc., né, que o Pondé não tem, se você pegar essas pessoas, você vai ver que, será que, né, essa frase, né, que o Karnal citou e depois comentou, realmente, assim, é o que estava acontecendo ali no contexto da obra, é a questão que a pessoa estava se preocupada, etc., a maioria das vezes não. A maioria das vezes é um comentário meio senso comum para que você tenha aí certa sensação de compreensão, porque se eu for pegar realmente o contexto, explicar por que aquela frase existe, o que ela estava querendo resolver, qual que é a tradição anterior que levou aquela frase a ser dita, qual o problema que ela resolve, então, tanto problema filosófico quanto problema político, não é isso. Normalmente não é o que está acontecendo. Para entender filosofia, a gente primeiro tem que entender a história, entender o contexto histórico de cada autor, entender o que está acontecendo, entender o nosso contexto. Você não entende filosofia sem entender o nosso contexto. Nenhuma. Porque sem entender o nosso contexto, você não vai entender por que aquele autor está sendo lido hoje. Aquele autor está sendo lido hoje por conta das questões de hoje. É por isso que, como Foucaultiano, então, né, eu sei que vai vir um monte de gente falar, você está falando, criticando isso de falar de autor, mas você está falando de Foucault, você sempre fala de Foucault, porque não é sobre isso também. Eu falo de Foucault porque Foucault está falando sobre uma série de questões hoje. Foucault é muito relevante hoje. Foucault, inclusive, é o cara que vai dizer que tenta fazer uma ontologia do presente, uma ontologia de nós mesmos, né? Ou seja, o que está acontecendo hoje? O que é relevante? Como é que a gente pensa o presente e como é que a gente usa os pensadores e essas ideias boas de pensadores do passado, ou ruins, né? Quando Aristóteles disse que somos escravos por natureza, isso é uma ideia ruim, né? E é uma ideia que a ideia contrária já existia naquele período, então aquela ideia predominou. Aquela ideia predominou porque eles tinham escravos, eles queriam continuar tendo escravos, e porque a humanidade até hoje quer continuar tendo escravos. Então Aristóteles é muito grande também porque, não é apesar de, eu aprendi que Aristóteles é grande apesar de dizer que algumas pessoas são escravas por natureza. Hoje eu sei e eu posso garantir para vocês que Aristóteles é grande porque ele disse que algumas pessoas são escravas por natureza. E daí sim, a gente quer pensar o presente, então, né, não tem listinha, mas tem os 3 grandes pensadores que eu mais uso para pensar o presente, que são Marx, Nietzsche e Foucault. Por que Marx é importante? Marx é um autor que eu gostaria que fosse esquecido. Como assim, Daniel? Como assim Marx fosse esquecido? O que Marx fez, né? Marx fez a grande compreensão, Marx e Engels, na verdade, tá? Não gosto de deixar o nosso querido Engels de lado. Marx e Engels fizeram a grande compreensão do que é o capitalismo e eles não passam frio porque eles estão cobertos de razão. E a gente vive numa sociedade capitalista. O que eu gostaria? Eu gostaria de superar o capitalismo. Você entende que se a gente superar o capitalismo, se a gente, né, realmente superar o capitalismo e a gente quer isso, Marx e Engels vão se tornar anacrônicos, e isso é algo bom? Claro que a gente vai pagar respeito, né? A gente vai continuar respeitando eles, eternamente gratos pelo trabalho deles, etc. Mas a gente não vai precisar estar lendo loucamente Marx e Engels para entender como é que a gente faz para resolver o capitalismo, porque a gente resolveu o capitalismo. Então o grande sucesso de Marx e Engels vai ser se tornar anacrônico. Então tem vários outros pensadores que já podem ter se tornado anacrônicos porque eles não fazem mais sentido hoje, mas fizeram em outro momento. Então não é sobre as grandes mentes, não é sobre fetichizar autor, tá? Eu gosto muito de Marx porque Marx responde a muitas coisas para a ontologia do presente que eu acho extremamente necessária. Mas eu quero que a gente supere a necessidade de Marx. Isso serve para Nietzsche, isso serve para Foucault, sem que a gente fetichize muito. Claro que respeitar, às vezes elogiar, às vezes até pagar um pau porque tem muito brilhantismo ali, é normal, tá? Mas a gente não pode deixar esse fetiche assim como o central. E eu tô vendo muito,
A internet convida muito, né? Nietzsche mesmo. Nietzsche é o cara que você vai botar a cara dele, vai botar uma frase de efeito e todo mundo vai compartilhar. E ninguém vai ler, e quem lê não vai entender porque as pessoas querem ler Nietzsche logo de cara, como ele escreve bem, elas acham que estão entendendo alguma coisa e não estão entendendo nada. E por quê, né? Então eu falei, né? Marx é muito importante pra gente entender o capitalismo e é isso, e ele é muito importante para essa ontologia do presente. Eu gosto muito de Nietzsche e de Foucault porque eu vejo muito que a esquerda, na verdade, todo mundo que quer acabar com o capitalismo e quer mudar os valores da sociedade que a gente vive, a gente está em crise de identidade. A esquerda marxista fala muito sobre a classe trabalhadora, sobre organização, né, apela muito para o bom senso das pessoas, né, apela muito para os interesses materiais das pessoas. Você está vendo, né, com pele de estuprador, com essa bancada evangélica, você está vendo que talvez, né, apelar para o bom senso das pessoas, talvez só a retórica da classe trabalhadora não funciona, não serve, não é o suficiente. Eu não estou dizendo em momento algum para a gente abandonar isso. Eu estou dizendo que essa retórica ela não é suficiente e eu estou dizendo, então, e daí eu quero até fazer umas lives em breve, tá? Eu sei que eu prometo muitas coisas do canal que eu não cumpro, mas dessa vez eu quero fazer live sobre filosofia, sobre Nietzsche, sobre Foucault, sobre Marx. Eu sinto que existe outros caminhos que a gente vai precisar. A gente está em crise de identidade e a gente precisa explorar outros caminhos que não são caminhos que passam por um abandono do marxismo, nem dessa retórica da classe trabalhadora, nem nada, mas a gente está ainda muito conservador, tá? A gente está muito conservador, eu vou fazer vídeo sobre isso. E eu acho que, sim, Nietzsche, indo um pouco atrás, Nietzsche e um pouco para frente, Foucault, são excelente arma para a gente pensar o presente e para a gente tentar renovar, tá? Renovar o que a gente entende por esquerda. A indústria cultural é muito eficiente. A esquerda ainda vê a cooptação que o neoliberalismo faz das identidades, faz das subjetividades como algo muito burguês e não compra muito essa luta, tá? Não compra muito essa luta. Eu vou deixar isso para outros vídeos porque eu tenho coisas sérias a falar sobre isso, mas assim, a gente não compra muito essa luta. A gente meio que deixa pra eles, a gente dá de bandeja, né? Ah, vocês querem fazer essas coisas de identitarismo aí, beleza, não é com a gente é classe trabalhadora. E daí a gente toma só tiro, porrada e bomba. E daí quando a gente vê, o identitarismo tá funcionando e tem bancada evangélica e tem galera votando em Pablo Marçal e a gente não consegue combater racismo, a gente não consegue combater transfobia, a gente não consegue combater nada porque a gente não consegue dialogar, porque a gente faz os nossos clubinhos e eles aceitam tudo, contanto que esteja ali do lado deles, né, pro projeto, que é a defesa do capitalismo no final das contas. Tá na hora de todo mundo se radicalizar em todos os sentidos, e não é só uma radicalização marxista, tá? É uma radicalização em direção à queda do patriarcado, à queda do racismo, à queda da transfobia, à queda de todas as estruturas de opressão que nos oprimem, todas, tá? Então assim, é claro que a luta de classes é a mais importante, é claro que ela é a base de tudo, mas a retórica única e exclusiva da luta de classes não é uma ontologia do presente suficiente pra gente pensar, e a gente não pode ficar só então nessa discussão de autores, por que Lenin isso, por que bababá aquilo. A gente tem que também, né, criar os próximos autores do futuro, porque o mundo mudou bastante. É claro que ele continua capitalista, é claro que uma série de coisas continuam materialmente iguais e com o marxismo a gente consegue entender muita coisa, mas o mundo vai ficando cada vez mais complexo e tá vendo que tá difícil, né, de surgirem aí novos pensamentos, novas mentes para pensar esse presente. Isso também é uma crise. Às vezes na retórica marxista parece que a direita aliena as nossas ideias, né? Mas na verdade o capitalismo, ele aliena as nossas ideias, ele aliena os nossos corpos, as nossas subjetividades, as nossas crenças, os nossos desejos, as nossas relações com os outros. Ele aliena basicamente tudo. O seu corpo é alienado no capitalismo. Se eu fosse falar Foucaultianamente, você entra em dispositivos, tá? Então existem outras retóricas, outros mundos possíveis pra gente pensar isso. Mas é isso, tá? Não vim aqui fazer listinha. No Instagram eu faço, no Instagram eu vou fazer. Tô preparando uma, no Instagram vai rolar listinha. Mas aqui eu espero que essa reflexão tenha sido útil pra você.